Olá! Nessa aula eu vou te ensinar como fazer bolos mais estruturados e aumentar a venda dos seus bolos utilizando uma técnica que eu faço desde 2018, que é a técnica da degustação paga. E antes de começar o conteúdo, é importante deixar claro para quem é essa aula e para quem não é. Vou começar para quem não é. Para aquela confeiteira ou aquela pessoa que não gosta de testar, não gosta de ir para a cozinha treinar, né, colocar em prática aquilo que aprendeu. Aquela pessoa também que só fica adiando, depois eu faço, eu aprendi tal coisa, mas depois eu faço. Essa aula também não é para você. E por que não é para você? Porque se você não colocar em prática o que eu vou te ensinar aqui nessa aula, você não vai ter resultado mesmo. Não tem fórmula mágica. Tem você ir para sua cozinha, testar e colocar em prática o que eu vou te falar aqui. E para quem é? É para confeiteira que está começando e quer aprender a forma certa para ter mais segurança na hora de fazer os bolos. É também para quem já sabe fazer bolos, mas precisa melhorar a estrutura, precisa estruturar mais os bolos e inclusive também melhorar a decoração que faz. Também para quem quer aprender a fazer fatias para vender no delivery e na loja todos os dias, para quem quer realmente ter mais segurança para fazer os bolos, como essas alunas que eu vou deixar o resultado aqui para vocês. Muitas delas são pessoas que nunca fizeram bolo, que na verdade fazem o primeiro bolo e manda para mim uma foto no meu direct e eu fico impressionada, porque o meu primeiro bolo, gente, meu primeiro bolo foi um desastre, você vai ver logo mais. Quando eu comecei na confeitaria, lá em 2018, logo no primeiro ano, o que acontecia? Quando eu recebia mensagem de uma pessoa procurando o cardápio de bolo, eu logo desconversava, porque eu não sabia fazer. Eu falava que não tinha cardápio, que ainda não estava disponível, enfim, eu inventava uma desculpa. E ainda nesse primeiro ano de confeitaria, eu cheguei a fazer alguns cursos para colocar em prática, para perder aquele medo que eu tinha de fazer bolo. E foi muito bom, porque realmente eu precisei finalmente fazer o primeiro bolo, que é esse aqui que você está vendo aqui. Esse bolo teve uma série de erros, alguns erros eu até aprendi em curso, e depois que o bolo foi ficando pronto na minha frente, é que eu fui vendo que eu aprendi errado, ou que eu executei errado, enfim. Mas pelo menos a cliente não reclamou do sabor do bolo. Mas assim, esteticamente ele ficou horrível. Inclusive essa cliente, que foi a minha primeira cliente de bolo, assim, que me pagou, fora os bolos que eu fiz de graça pra minha família, né, pra testar também, usei eles como cobaia, mas essa foi a primeira cliente que pagou, a dona desse bolo, e até hoje ela é minha cliente. Já tem mais de 5 anos, ela vive pedindo no delivery, pede em datas comemorativas também, é uma cliente fiel aqui da minha loja. Lembrando que isso, gente, foi em 2018. Hoje em dia, obviamente, que eu não conseguiria vender um bolo com esse aspecto pelo valor dos bolos que eu vendo na minha loja. Agora, imagina se eu tivesse parado a partir do momento dos erros desse primeiro bolo. Não teria ensinado dezenas de confeiteiras que saíram de vários cantos do Brasil para aprender bolo comigo. Imagina, desse bolo eu conseguia fazer com que essas alunas fizessem, reproduzissem do zero massa de bolo, recheio, cobertura, decoração com as próprias mãos delas, apenas com a minha orientação. E inclusive esse foi o pontapé para eu continuar ensinando, né? Eu também consegui ver que eu levava o jeito ali, realmente a didática de ensinar as pessoas de como fazer bolos com mais segurança. E agora aqui nessa aula você vai aprender como eu fiz nesses anos para chegar nesses resultados de bolo, deixar esses bolos estruturados, bonitos, e inclusive treinar a minha equipe da cozinha, de auxiliares de cozinha, para reproduzir esses bolos que nós divulgamos nas redes sociais. Elas que reproduzem, inclusive já tem alguns anos que eu não faço bolo na minha cozinha, eu treinei toda a minha equipe, estruturei processo e elas reproduzem através das técnicas que eu vou te ensinar aqui nessa aula. Mas antes de te ensinar como fazer bolos mais estruturados e atrair mais clientes, aumentar as suas vendas, tem algumas coisas que você precisa saber. Fazer a montagem do bolo no olho vai te trazer vários problemas. E por que eu estou falando isso? Porque eu fazia exatamente assim. Eu montava o meu bolo todo no olho. Eu molhava ali com a calda no olho, assim, o que eu achava que era bom. Eu vinha, usava algumas técnicas, colocava a colher para ver se a colher estava molhada, colocava assim o dedo assim para ver se estava bem molhado, mas sempre no olho, não era nada padronizado. A quantidade de recheio era a mesma coisa, era aquela vai colocando a quantidade que o meu coração mandava, não tinha nada padronizado, não tinha nada para ficar proporcional. Eu colocava tudo no olho mesmo. Só que o problema de fazer isso no olho é que isso me trazia várias dores de cabeça. Eu nunca estava segura com o bolo. Eu ficava com dor de barriga, eu recebia uma encomenda, eu montava o bolo, eu ia dormir e eu ficava com o bolo na minha cabeça. Meu Deus, será que eu molhei demais? Será que o bolo ficou seco? Será que amanhã, quando eu desenformar aquele bolo, ele vai desestruturar inteiro em cima da minha bailarina? O que vai acontecer? É isso que passava na minha cabeça quando eu fazia errado. Eu mesma já fazia várias coisas pro meu bolo não ficar estruturado. E a partir disso vinham os maiores erros. Então eu sempre tinha um bolo que estava escorrendo muita calda no prato. Ou o bolo dava barriga. Gente, eu tenho pavor de bolo que dá barriga. Mas assim, é uma coisa normal quando você não sabe a forma certa de fazer. Quando você faz algum passo errado, é um recheio fora do ponto, é molhar em excesso, é uma contenção que não é a contenção ideal para o tipo de recheio que você está usando. São várias coisas. Um morango que você usa da forma errada no recheio pode ocasionar
a barriga no bolo, e assim, eu tenho pavor de bolo com barriga. Mas principalmente o que eu precisava era de uma ficha de montagem de bolo, para que eu pudesse ter bolos estruturados todas as vezes, que não desse barriga, que não ficava escorrendo calda no prato do bolo, que não fosse bolos que não estavam estruturados, que eu não sentia segurança. O que eu precisava era de uma ficha de montagem com os pesos todos padronizados por tamanho para facilitar a minha vida. E obviamente que isso ajudou muito quando eu precisei treinar a minha equipe. Por isso que hoje elas conseguem reproduzir exatamente o que nós postamos nas redes sociais. E você pode estar pensando, Nath, mas como que eu vou chegar nessa ficha de todos os sabores por tamanhos de bolo se eu ainda não tenho muita encomenda, se eu não recebo muita encomenda de bolo, eu ainda não sei como vender muito bolo. E eu vou te falar uma coisa, realmente fazer a ficha dos bolos com todos os tamanhos não é uma coisa que você vai conseguir fazer em um mês. Você vai demorar algum tempo, alguns meses ou até 1 ou 2 anos para fazer isso. Eu te falo por experiência própria. Eu tenho hoje um cardápio montado, estruturado com alguns sabores de bolo e todos esses sabores de bolo têm 4 tamanhos para atender ali de 7 a 50 pessoas. Então essa ficha realmente ela precisa ser montada com o tempo. Mas tem uma outra maneira para você aumentar as encomendas dos seus bolos. Porque se o problema é que você não tem encomenda para fazer essas fichas, agora eu vou te falar o que você vai fazer para ter mais encomendas, que é começar a fazer bolos para vender em fatias. A fatia nada mais é, lembra que lá no começo do vídeo eu falei sobre a técnica da degustação paga? A fatia nada mais é do que uma degustação paga. É claro que você vai ter ali um trabalho de divulgar, de gerar um desejo, mas isso vai fazer com que o seu cliente compre, ele faça a degustação paga e eventualmente no futuro venha encomendar um bolo festivo com você. E é nesse processo que você vai começar a montar a ficha dos seus bolos. Nath, mas será que é tão fácil assim? Não é uma questão de ser fácil, é uma questão de fazer, gerar desejo no seu cliente e obviamente depois alimentar tudo isso falando para ele assim, você comprou minha fatia, mas você sabia também que eu faço bolo para 10 pessoas, para 20 pessoas, para 50 pessoas? Você sabia que você precisa de um presente ou de um bolo menor para uma comemoração mais intimista? Você sabia também que eu trabalho com mini cake? É justamente você, através do seu trabalho, ir alertando aquele cliente, dizendo para ele que, além da fatia de bolo que ele gostou, você também vende o bolo para a ocasião especial que ele vai precisar. A degustação paga é a melhor forma que você tem para captar novos clientes de bolo. E acredite, bolos festivos aumentam o seu ticket médio. Muitas vezes, um valor que você vende de um bolo, para vender esse mesmo valor no delivery, você precisa vender muito mais produtos. Se você fizer o trabalho bem feito, fizer a degustação paga, captar o cliente através do sabor ali do bolo, a massa que está gostosa, o recheio que está cremoso ali, no ponto certo, o equilíbrio da fatia, isso sim vai fazer com que esse cliente, possivelmente, dependendo do trabalho que você faz, compre um bolo festivo com você quando ele precisar. Por isso que é importante fazer fatias de sabores que estão no seu cardápio também. E isso é até um argumento que você vai poder usar na hora de fazer a sua venda. Agora eu quero que você se lembre de uma coisa, sempre que você tiver algum problema com o bolo deu barriga, ele não está estruturado, você está sentindo que você está balançando ele assim, ele não está muito estruturado, a decoração não ficou boa, está escorrendo calda no prato, lembre-se desses erros que eu citei para você, que eu cometia e que para eu corrigir, eu precisei fazer as minhas fichas de montagem. Além disso, fazer as fatias vai fazer com que você treine, com que você conheça melhor a massa de bolo que você trabalha, com que você conheça o ponto certo dos recheios do bolo para você ter um bolo estruturado, mas que ao mesmo tempo tem um recheio macio. Eu mesmo, gente, detesto bolo com recheio duro. Eu acho que assim, não combina. Tem que ser um recheio macio, uma espessura de recheio que tenha proporção com a massa do bolo. Tudo depende da proposta que você quer passar para o cliente e isso tem que ficar muito claro também. Então, se alguma coisa não está indo bem com o seu bolo, lembre-se desses erros que eu citei para você e corrija eles o quanto antes. Para que você entendeu como funciona, se você quer se aprofundar mais, aprender do zero comigo como fazer bolos estruturados, essas fatias que vão atrair mais clientes, que são deliciosas, que vão gerar desejo, eu tenho como te ensinar dentro do Bolos do Zero. Dentro de alguns meses, se você aplicar tudo que eu ensino, você consegue reproduzir resultados como esses. Importante dizer que o curso é online, as aulas já estão gravadas, você vai poder assistir quantas vezes você quiser durante o período que você tiver acesso ao curso. Após efetuar o seu pagamento e entrar na turma, você recebe no seu e-mail o acesso ao curso e logo de cara já vai poder assistir às aulas onde eu falo sobre como que você vai conquistar o público de bolos. Eu ensino também como atingir o seu público-alvo, como fazer o transporte desses bolos, como eu fiz para definir o tamanho dos meus bolos. Eu não vendo bolos por quilo, mas nas aulas eu te explico detalhadamente como eu fiz e como você pode fazer também. Tudo isso no módulo 1, tá? No módulo 2 você vai aprender sobre as massas coringas que eu uso aqui na Doces da Nath, que você também vai poder usar aí
aí na sua confeitaria. No módulo 3, os recheios, que são base de todos os bolos ensinados no curso. No módulo 4, as coberturas. Então eu ensino sobre as ganaches, sobre chantilly, sobre também a ganache que você vai utilizar para fazer o drip, que são essas gotinhas que nós fazemos e chama muita atenção, deixa o bolo muito lindo, muito maravilhoso. Todas as coberturas detalhadas para você. Já no módulo 5, eu explico de forma muito minuciosa como que você vai fazer a montagem do seu bolo estruturado. Como que você vai molhar corretamente, a quantidade que você vai usar de calda, a quantidade de recheio, a sugestão. É claro que você pode adaptar aí de acordo com o bolo que você vai vender, mas eu deixo a sugestão que você vai usar para os sabores que eu ensino dentro do Bolos do Zero. Disponibilizo também essa ficha de montagem para facilitar para você, onde você vai anotando ali os sabores que você vai fazendo, os tamanhos, para que você também tenha essa ficha de montagem para te ajudar a padronizar e, obviamente, se você precisar treinar a sua equipe. Já no módulo 6 tem as decorações, eu ensino a decorar todos os bolos, conforme a gente decora por aqui também. Então tem bolo ninho com morango e chocolate, bolo ferreiro, bolo de abacaxi com coco, bolo de ninho com morango, bolo de brigadeiro, sabores que são assim favoritos dos nossos clientes aqui. Eu ensino como que você vai decorar eles também no módulo 6. Além desses módulos, você também vai aprender sobre a precificação de forma detalhada com a equipe de financeiro que faz o financeiro aqui da Doces da Nath. Você vai aprender para precificar os seus bolos, vai aprender também técnicas que eu tenho para divulgar os bolos, para realmente chamar a atenção dos clientes com os bolos, porque tudo isso faz muita diferença. E até bolo de andar você vai aprender. Mas aí você pode se perguntar, será, Nath, que eu consigo mesmo aprender em um curso online? Bom, esses aqui são resultados de alunas minhas que entraram no Bolos do Zero e dentro dos 12 meses conseguiram, antes disso, na verdade, conseguiram colocar em prática tudo que eu ensino de forma detalhada e sim, conseguiu produzir os primeiros bolos que para mim, assim, são impecáveis, perto do meu primeiro bolo, que eu sempre falo isso para elas. Então, assim, é super possível. A minha didática é muito detalhada, como eu pude mostrar aqui para você. Então, com certeza, se você seguir tudo que eu falo, usar a ficha de montagem, treinar também, que é muito importante, você consegue sim ter bons resultados, mesmo o curso sendo online. E quando surge aquela dúvida, será que é para mim, Nath? Bom, se você quer aprender como fazer bolos estruturados, bonitos, né, que realmente chama atenção, quer aumentar suas vendas com fatias no seu delivery, a nossa famosa degustação paga, e aumentar a venda dos seus bolos, sim, o Bolos do Zero é para você. Investir no seu conhecimento vai ser fundamental para você aprender como ganhar mais dinheiro na confeitaria. Não tem um caminho mais fácil do que esse, porque se hoje você deixa de ganhar dinheiro, deixa de conquistar cliente, não vende muito bolo, é justamente porque você não aprendeu como fazer. E falando em ganhar dinheiro, em colocar dinheiro no bolso, eu separei alguns bônus para você que entrar no Bolos do Zero, para deixar ele ainda mais completo, 2 receitas que vêm de todos os dias na Doces da Nath. Quando a gente faz divulgação, os vídeos sempre viralizam, isso faz com que esses sabores de bolos também vendam mais, que são eles. A torta Kinder do Zero, a torta para fazer fatias, mini cake, que é o sabor de mini bolo mais vendido aqui na Doces da Nath, porque realmente ele chama muita atenção. E essa receita, eu já tive alunas que compraram esse curso à parte, é vendido por R$ 597. Não é sempre que está disponível também. Na verdade, a gente abriu uma turma da torta Kinder separada, mas ela é vendida por R$ 597. Mas entrando no Bolos do Zero, você recebe de bônus acesso ao módulo da torta Kinder, porque é uma receita tão especial, tão representativa, é uma receita realmente que vai, assim, colocar dinheiro no seu bolso. Assim, é um bolo que você tem um retorno muito rápido se você usar as minhas técnicas de ter um bolo estruturado, os recheios que são deliciosos, as fatias que são a degustação paga, você rapidamente vai ter retorno com essa receita. E o outro bônus é a receita da torta Floresta Branca, que também é uma receita que, para quem gosta de cereja, eu tenho toda uma narrativa na hora de falar dessa receita, porque eu particularmente gosto muito da combinação de chocolate com cereja, mas os vídeos que eu faço são muito apelativos, eles geram muito desejo. E também é uma receita que vende todos os dias. Para você ter uma ideia, são as 2 fatias fixas da loja, ou seja, elas estão disponíveis todos os dias na minha vitrine. A aula da torta Floresta Branca também já abrimos turma dela e ela é vendida por R$ 497. Mas entrando no Bolos do Zero, você recebe acesso ao módulo também das aulas da torta Floresta Branca e também aprende o mini cake Floresta Branca, que é delicioso. Fala sério, né? Com um bônus desse, só esses 2 bônus, assim, já vale o valor do curso, sabe por quê? Você aprende essas 2 fatias, começa a vender muito, atrai clientes, se você fizer vídeos que chamam a atenção, divulgar da forma certa, não tem como ser diferente. Sempre que eu posto, tem seguidores de outros estados que ficam enlouquecidos porque não estão aqui na minha região e não podem pedir. Então, se você vai se tornar minha aluna, independente de qual lugar do Brasil que você está, ou até fora do Brasil, você vai conseguir levar essas novidades para o seu cliente. Agora que você entendeu tudo, você está preparada
para fazer bolos estruturados, bonitos, deliciosos, chamar a atenção de cliente e se tornar uma referência em bolos na sua cidade, assim como eu sou por aqui também? Então é só clicar no link abaixo e adquirir todo esse conhecimento para você.